Minha esposa, ela é psicóloga, que se formou, estudou. Aí eu brinco e digo, eu sou psicólogo de sacrário. Porque Jesus é o maior de todos os psicólogos. É impossível eu estar com Jesus e não aprender dele. É impossível eu conversar com ele e não saber o que ele também me diz e saber o que ele tem a me ensinar. É impossível você ter contato com alguém, como Pedro teve, na hora da negação, os caras chegaram perto de Pedro. Tu é um daqueles, porque tu fala igual a eles. Pedro tinha sotaques de Jesus. Pedro já tinha manias de Jesus. Ele foi confundido pelo sotaque dele. Porque ele convivia. Quando a gente convive, e os estudos falam, nós somos, pelo menos, iguais a 5 pessoas que a gente convive todo dia. Pode procurar 5 pessoas que você fica todo dia. Se você acaba não sendo igual a ela. Se você acaba não pensando igual a ela. Se você acaba não tendo um jeito igual a ela. Por isso a gente tem que andar com as pessoas de Deus. Porque essa história, eu vou lá no canto, eu faço tudo que eu quero, mas eu sou de Deus, aonde eu estiver. Nem sempre. Você vai pegando aspectos, você vai pegando coisas do outro inconscientemente. Primeiro, para o inconsciente não existe tempo. Sabia disso? Vocês já estudaram? Mente. Você sabe o que é mente? Para a mente é o subconsciente e o inconsciente. Inconsciente e subconsciente. O inconsciente da gente, ele recebe tudo. Ele não tem filtro. O subconsciente é aquilo que eu lembro. Deixa eu me lembrar de uma coisa. É o subconsciente. O inconsciente é aquilo que eu não estou nem vendo, mas ele está recebendo. Está entrando dentro dele. E aí os psicólogos, outros vão dizer do inconsciente coletivo, do inconsciente genético, e aí vai um monte de estudos. Nossa, menina! Cadê tua mãe e teu pai? Tá lá. Tu é o jeito da tua mãe. Por quê? Aí ela vai e diz assim, a mãe diz assim, menina, tu é o jeito do teu bisavô comer. Tu nunca nem viu teu bisavô comer. Nossa, tua letra é igual. Tu foi comer, almoçar e tu colocou o feijão separado do arroz, do feijão. Quem comia era assim, era tua tataravó. E ela faz do mesmo jeito, porque vem a genética. Existe a genética biológica, existe a genética psicológica e pouco se fala, existe a genética espiritual. Eu digo porque eu sou do Ministério de Cura e Libertação, já ajudei o Padre Rufus. Acho que 3 vezes eu estive na Canção Nova, os últimos 3 vezes que ele estava. Padres exorcistas. Os estudos que a gente estuda sobre demonologia, angelologia, todos eles falam. A própria palavra de Deus fala, na 4ª geração nós podemos ser castigados. É a 4ª geração. Alguns falam até mais gerações. E a bênção de Deus é até a 1000ª geração. Por quê? Não é o que o outro fez no passado, eu estou carregando a culpa dele. Isso a igreja não ensina. Nós não carregamos a culpa de ninguém, de quem pecou. Nós carregamos a consequência. É a consequência. É mais ou menos assim, eu estou lá no meio do rio, o rio está bem quietinho. Alguém chega e joga uma pedra desse tamanho no início do rio. O que vai acontecer? A onda vai chegar na pessoa sem ela ter feito nada. Sem eu ter feito nada, eu aprendi isso, escutei isso de um santo. Eu não fiz nada para receber a herança da culpa na cruz. Não, a herança da culpa de Adão e Eva. Mas também eu não mereci nada para receber a herança que o Senhor trouxe pela sua cruz. Amém? Isso é lindo, né? Vamos aplaudir o Senhor. Isso é lindo. Você não fez nada pela culpa de Adão e Eva, você merecer as consequências. Mas também você não mereceu nada para receber a herança da graça. Você não mereceu nada para receber a herança da graça. E Deus te deu, Deus te chamou, Deus te escolheu. E a minha Bíblia vai dizer, Deus me escolheu antes da fundação do mundo.
Está onde isso? Está lá no livro de Efésios, capítulo 1. Antes da fundação do mundo, Deus me escolheu para ser um filho adotivo. E aí, mergulhando nas Sagradas Escrituras, eu vi que é melhor ser filho adotivo do que ser filho legítimo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vocês têm filhos. Seus filhos são o quê? Legítimos ou adotivos? Alguém tem filho adotivo aqui? Filho adotivo, filho adotivo, filho adotivo. Beleza. As pessoas vão dizer, é melhor ter um filho legítimo do que um adotivo. Pelo sangue, sim. Mas pela graça, não. E eu explico. O filho adotivo, você escolhe ele. O filho legítimo, quem escolhe, é Deus te dar. E quando Deus olha para ti, Ele te escolheu como filho adotivo, porque o único filho de Deus é Jesus Cristo. É o filho unigênito do Pai. É o único que é filho de Deus, é Ele. Você é filho adotivo no Filho. Está lá no livro de Efésios, capítulo 1. Então, quando Deus me escolhe como filho adotivo, Ele disse, eu escolho esse. Bota a mão no peito e diz assim, eu sou amado do papai. E da mamãe também, que ela está ali. Amei, eu amo quando eu entro e vejo Nossa Senhora de Fátima, a minha grande paixão. Santa Afonso de Ligório vai dizer assim, eu não começo uma pregação se não tiver uma imagem de Nossa Senhora. Eu já cheguei em lugares que eu disse, se não colocar a imagem de Nossa Senhora aqui, eu não começo a pregação. Porque é impossível separar Jesus de Maria. São Luís vai dizer, é mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, do que separar de Jesus de Maria. Um dia um protestanto veio falar comigo, porque tem o protestante, o evangélico e o protestanto, né? O evangélico é aquele que a gente ainda conversa, ele é aberto, escuta, a gente faz comunhão, respeita. Esse é o evangélico. O protestanto é aquele que o pastor fala e ele repete. Está na Bíblia que não adorará a imagem. Ele chega, está na Bíblia que não adorará a imagem. Aí a gente vai lá em Êxodos ver que Deus mandou criar duas imagens. Colocar do lado que 2 querubins com as asas por cima da arca. E aí você vai explicando a Bíblia para ele. Aí eu peguei um protestante esses dias na internet, tacando o pau no meu Instagram, e eu disse o seguinte, abre a Bíblia, vai lendo aí na tua. Eu vou dizer as Bíblias que tu tem, o livro que tu tem, porque vocês tiraram 6. Eu não vou nem comentar dos 6. Vai lá na tua Bíblia e abre, porque tu está dizendo que Deus não mandou fazer 2 anjos. Agora imagina esse teu Deus que tu está falando mandar fazer uma serpente de bronze. E serpente é uma coisa que já é meio negativa. E Deus diz assim, faz, Moisés, uma serpente de bronze, coloca em cima da haste. Aqueles que olhar para essa serpente, que forem comidos, forem mordidos pela serpente, ficarão curados do seu veneno. Aí Deus manda levantar e colocar na haste uma serpente de bronze. Que Deus é esse que manda fazer uma serpente de bronze? Eles não entendem porque eles não leem a Bíblia no grego, no original. No grego, o Novo Testamento, no original hebraico. Eles não entendem que ídolon é alguém que está na frente de Deus, que é maior do que Deus, se chama ídolon. É tudo aquilo que eu coloco acima de Deus é meu ídolo. Vira para a pessoa do lado e diz assim, está entendendo alguma coisa? Você não está entendendo é nada. Porque se você estivesse entendendo, diz para ele, você dizia, o meu Deus é tremendo. Diga, o meu Deus é tremendo. E aí ele vai e entende pelas Sagradas Escrituras que tudo aquilo que eu coloco como ídolo, é o ídolo, é o Deus da minha vida. E Deus reprova tudo aquilo que está acima dele. Ele diz na Bíblia, eu sou um Deus ciumento. Deus tem ciúme da gente. Está lá na carta de Tiago, capítulo 4. Não sabeis a quais espíritos sois animados, é um espírito de ciúme. Deus tem ciúme de ti. Deus não divide tua vida com ninguém. Se alguém se intrometer na tua vida, terá que passar por cima do Deus dos exércitos. Tenha a coragem de pensar e saber que Deus te escolheu com um amor zeloso e ciumento. O que é o ciumento? Ele não quer dividir com ninguém. Lá em Zacarias, Deus vai dizer, menina, tu és a menina dos meus olhos. Quem te toca, toca na menina dos teus olhos. Dos meus olhos. Deus, ele tem zelo, ciúme e defesa para contigo. A Bíblia vai dizer, e é Novo Testamento, eu não estou nem falando de velho, porque existia uma heresia no século III,
Vou lembrar agora o nome da... Acho que era Sion, eu esqueci agora o nome, depois eu tento lembrar. Era uma heresia que não, Deus agora tirou todo o castigo, não existe castigo. É uma heresia que quis se instaurar. Depois eu lembro o nome dela. Marcionismo, acho que era marcionismo. Ela queria se instaurar e dizer assim, não, Deus não castiga mais, vale mais o Novo Testamento. A igreja foi lá e disse, isso é heresia. Aí no Novo Testamento vai dizer isso, que Deus é um Deus ciumento. E São Paulo vai dizer assim, quem destrói o templo de Deus. Já viram essa passagem? O que é que tem lá escrito? Deus o destruirá. Deus o destruirá. Só que a gente está pregando muitas vezes nesse tempo de hoje uma misericórdia. Estou chegando já na reconciliação. Estou pegando uma misericórdia que é faça tudo o que você quiser, porque Deus... Não, eu não vou hoje para o grupo Terebito, não. Deus me entende. Deus não entende sem vergonhice. Vira para o irmão lá. Deus não entende sem vergonhice. Ah, se você aprendeu, você entendeu, né? Então bata a palma mais forte. Aí eu vou lá nas escrituras, vou lá nos santos, vou lá nos doutores da igreja e vejo Santo Afonso Maria de Ligório. Fala assim, uau. Fala. Por que eu estou falando uau? Fala de novo, uau. Porque Santo Afonso de Ligório é top das galáxias, né? Não estou falando de qualquer um não, gente. Vamos subir o nível. Vamos subir o nível do nosso encontro, do nosso retiro. Vocês saem de casa para beber mamão com açúcar? Sim? Não. Então, ou vocês querem alimento sólido? Pois passa o sangue do cordeiro no teu ouvido. Ela me deu 25 minutos. Em 25 minutos eu vou amarrar o rabo do diabo. E se ele aparecer com um chifre aqui, pode arrancar que está com um chifre cortício. Porque Nossa Senhora já cortou ele no meio. Santo Afonso de Ligório fala assim, a misericórdia de Deus é prometida para aqueles que a temem, não para aqueles que abusam dela. Pode anotar essa frase aí. A misericórdia de Deus é prometida para aqueles que temem a ela, não para aqueles que abusam dela. Tem gente abusando da misericórdia. Tem gente que reza o texto da misericórdia todo dia, mas dentro de casa está com um cacho de pecado. É mentira isso? Eu rezo o texto da misericórdia. O diabo também reza. Uma vez eu fui libertar um demônio quando eu disse, Pai nosso que está no céu, ele, santificado seja o vosso nome. Eu venho a nós do vosso reino, ele, seja feita a vossa vontade. Rezou o Pai nosso inteiro. E pasmem, até a Ave Maria ele rezou. Sabe por quê? Porque o diabo reza também. Mas na hora que Jesus entra, ele tem que sair, porque diante da verdade ele vai embora. Mas diante de uma oração, eu estava rezando e eu fiquei assustado um dia. Não faz muito tempo não, faz 6 meses, eu acho. 3 meses, 4. Eu disse isso até na minha comunidade. Jesus falou para mim uma coisa muito forte. Eu me estremeci. Ele disse, meu filho, a grande trama do meu inimigo é, olha só, usar pessoas que têm Deus na boca, mas o seu coração cheio de mundo. Vou repetir. Meu filho, isso Jesus me falando, a grande trama desses tempos é o diabo usar pessoas que têm Deus na boca, mas o seu coração cheio de mundo. E aí a gente pega Mateus 15:8, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E por que eu estou dando essa introdução de pregação? Porque a reconciliação com Deus, ela passa pelo nosso caráter. Nós estamos aqui para uma única coisa, terminar domingo o retiro e mudar o nosso caráter. Se eu sou um mau caráter, ou se eu sou um leve caráter,
ou se eu sou um cara que não tem caráter nenhum, eu tenho que sair com o caráter de Cristo. E deixa eu te explicar o que é metanoia. É a palavra grega que significa mudança de mentalidade. E eu vou explicar para vocês. Tem gente que muda comportamento, mas não muda a mentalidade. Você vai crescendo, você vai sendo criança, você senta no chão, você faz tudo como uma criança, brinca, se suja. Você vai crescendo naturalmente, você vai se vestindo melhor, você vai se comportando melhor. Isso é natural, isso se chama o processo de maturação. É normal. Você já muda o seu comportamento, mesmo que tua mãe não te ensinasse, tu não ficaria igual uma criancinha. Porque é um comportamento natural de quando o corpo vai se desenvolvendo. E existe o processo de maturação, que é natural. E existe o processo de maturidade. E o livro de Gálatas vai dizer, Efésios, tende em vós a maturidade de Cristo. Já leram essa palavra que está lá? Sim ou não? Fala da unidade do corpo e da maturidade. Ele diz, nós temos a maturidade. Em outras traduções, nós temos a idade de Cristo. Jesus morre com 33 anos e fala, a idade de Cristo, a idade da maturidade. E aí o que é metanoia? É uma mudança de mentalidade. Deixa eu te dizer. Jesus combateu isso nos primeiros evangelhos. Ele falou assim, vocês que amam, isso é Jesus falando, não é o Daniel, não é o Heron, não é ninguém. Vocês que amam os vossos irmãos, vocês que amam vossas mães, vocês que amam só aqueles que amam, vocês estão fazendo o que até mesmo os pagãos fazem. Não está lá na Bíblia isso? Aí ele diz, amai os vossos inimigos. Orai pelos que perseguem. Se bater na tua face direita, vem cá. Menina de Deus, fica em pé. Fernanda, deixa eu só explicar. Qual a tua face direita? Essa. Como que eu vou bater na face direita se eu sou destro? Até isso Jesus pensou, porque Jesus tinha psicologia do alto. Quando a gente bate na face direita de alguém, certamente a mão direita é a mão da personalidade. Eu não vou entortar minha mão para cá e bater assim. Eu vou bater assim, ó. Por que assim? Isso aqui significa desprezo. Sai. Quando a gente diz assim, vou não. Como é que a gente faz? A gente faz vou não ou faz assim? Vai, pode sentar. Vou não. Como é que a gente fala? É assim, vou não, ou não. Não, a gente faz geralmente sim. Porque esse lado significa o desprezo. Jesus disse, quando alguém bater na tua face, te desprezando, oferece a outra. Aí a outra, como é? É desse lado. Ele quer dizer, oferece o outro lado do desprezo. Qual é o lado do desprezo? O amor. Aí ele foi falando de vários comportamentos dos pagãos. Se vós amar os inimigos, amai vossos inimigos. Se vocês amar somente os que vos amam, não tereis recompensa nenhuma. Quando entrar no teu quarto, fecha a porta, Mateus 6,6, tranca o teu quarto, fecha a porta, ora teu pai no secreto, e ele verá o que está no secreto. Ele foi falando de várias coisas no Evangelho. Se um teu irmão, Santa Teresinha leu essa passagem, se teu irmão, aí aqui é um dom que eu amo, eu peço todo dia esse dom, o dom da magnanimidade. Já ouviu falar nesse dom? Ou então longanimidade. É um dom de grandeza de alma. Teresinha, quando ouviu aquela frase, se alguém te obrigar a andar 1000 metros, o que diz o Evangelho? Anda 2000. Ela diz, tudo que Jesus me pediu, eu vou fazer mais. Ela recebeu o dom da magnanimidade. Porque aí o Heron diz assim, gente, todo mundo, eu estava ouvindo ali, todo mundo tem que rezar o rosário. Pronto, rezei o rosário. O que é que eu vou fazer? Heron, rosário, eu fiz. O
Quem mais lê a Bíblia? Li. Quem mais jejum fiz? Ah, ótimo, fiz tudo. Estou na média. Deixa eu te dizer uma coisa. No céu tu vai até entrar na média. É verdade. Se eu fosse... Aqui vai ter uma pregação sobre as 7 moradas. Existe... A primeira morada, a maioria morre nela. Vocês vão aprender isso aqui. A maioria. Porque eles ficam só na média. Ah, ele pediu. Tá nos escritos do Terabito? Tá não. Não, então tá bom. Ele nunca quer fazer o a mais. Ele só faz a média. Vira pro irmão da direita assim, vamos subir o nível, meu irmão? Vamos? Por exemplo, eu sempre gosto de calcular as coisas. Por exemplo, o dia tem 24 horas. 24. Não é? 3 vezes 8. 3 vezes 8. 24. 8 horas do dia você dorme. Seria o normal. 8 horas do dia você trabalha. É o normal. E as outras 8 horas? 3 vezes 8, 24. Deus te deu 8 horas para dormir. Se tu dorme 6, o problema é seu. Te deu 8 horas para trabalhar. Se você estudou muito, só trabalha 4. O problema é seu também, você estudou. O resto que trabalha mais é porque não estudou. Vai estudar que você passa e vai trabalhar menos. E ele te deu 8 horas para tu viver, para tu desfrutar, para tu ver a tua família, para tu estar com ela, para tu amar, para tu rezar. Mas aí eu vou concluindo por causa do tempo. Eu não estou apressado não. Se o Heron disser, Daniel, mete a chibata em todo mundo, eu vou para cima. Aí eu pego e digo assim, Daniel, não tenho tempo para rezar. 24 horas. Quanto é 10% de 24 horas? 2 horas e 40, acho que é 44. É 40 ou 44? É 2 horas e 40. No mínimo você tinha que dar 2 horas e 40 para Deus. E aí você fica sempre negociando as coisas. Mas aí a Bíblia, primeira palavra de Jesus, fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. Creio no Evangelho. Quando Jesus morre, lá em Lucas, ele ressuscita, está lá com os discípulos de Emaús, tinha tudo para falar do céu, os discípulos de Emaús vinham conversando, já tinham perdido o mestre. Ele aparece, abriu-lhes o entendimento e foi falando, assim é o que está escrito. Está escrito, necessário que o Cristo padeça, mas que ressuscite dos mortos ao 3º dia. E que em seu nome pregasse a penitência, a remissão dos pecados. A primeira coisa que Jesus prega é penitência e remissão de pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. Porque a principal arma, diga comigo, a principal arma, diga, contra esse mundo, contra o demônio e contra a minha carne, apesar da carne ter sido a última, ela é a pior, viu? É a reconciliação. É estar em paz com Deus. Quem está em paz com Deus, está em paz com o próximo. Quem está em paz com o próximo, está em paz consigo. Quem está em paz com Deus, mas não está em paz com o próximo, não enxerga a Deus como Ele é, e a si mesmo se enxerga e está longe de si mesmo. Porque nós nascemos para viver em Deus. Reconciliados. A maior pregação do Evangelho é hoje, essa para você. Faça penitência, Quaresma de São Miguel, faça penitência. Esteja reconciliado, esteja com Deus, porque São João da Cruz vai dizer, o diabo tem medo de uma pessoa em estado de graça como do próprio Deus. São Padre Pio de Petrecina vai dizer, se nós víssemos uma alma em estado de graça, nós seríamos tentados a adorá-la. Você não tem noção que é sua alma em estado de graça. Você não tem noção o que brilha dentro de você. É um brilho do eterno dentro de você. E aí a gente perde a reconciliação com Deus.
E por que eu fiz todo esse aparato, todo esse esquema para chegar na reconciliação? Porque o dom principal do Espírito Santo é o temor a Deus. Um santo chamado Santo Efrem, ele compara o temor a Deus como eu não sei como é que faz, o que faz a pomba, é grunhido? Como é que chama? Como é que diria? O cachorro late, a pomba... Hã? A rulha? O pombo, vocês já observaram que é uma ave, mas ela não canta. O que ela faz? Ela geme. E Santo Efrem vai dizer, a pomba é o símbolo do Espírito Santo, porque uma real pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de temor. Porque ela não canta, ela geme, ela treme, ela teme. E o que falta em nós? Temor a Deus. Eu vou roubar. A pessoa só rouba porque não tem temor a Deus. Eu vou abandonar minha mulher, só abandona porque não tem temor a Deus. Eu vou tratar mal meus filhos, só trata mal os filhos porque não tem temor a Deus. Eu vou mentir somente porque não tem temor a Deus. O que falta no mundo? Temor a Deus. Que não é ter medo de Deus, é temor. E os santos que tinham temor. Eu tenho quantos minutos? 10 minutos. Pedro tinha 3 minutos e pregou 3.000. Com 10 minutos a gente faz o estrago também. Um grande santo, e a gente não vai entender o que é essa reconciliação. A reconciliação por exemplo, vou dar esse exemplo. Uma vez estava a grande heresia do arianismo. E aí, Santo Atanásio, né, estava, acho que era Santo Atanásio, pregando sobre o arianismo e tal. E veio um santo do deserto, não sei se foi, esqueci agora o nome dele. Ele veio da montanha, ele pregou sobre o arianismo, contra a heresia, tal, pregou. Aí um dia ele chama esse monge que ficava no deserto. E esse monge se apresentou diante das pessoas. E ele só disse essa palavra: Jesus vive e eu o vi. Todas as pessoas caíram no choro. Foi uma conversão em massa. Aquele homem estava tão tomado de Deus, tão impactado pela 7ª morada, que a Teresa d'Ávila fala, que a pessoa não tem mais vontade, é Deus que tem vontade nela, que bastou 3 ou 4 palavras. Toda a assembleia caiu em choro e lágrimas de arrependimento. Os santos pregavam arrependimento. Hoje é 1000 pregação, é texto, é tudo. E ninguém se arrepende. Sai do retiro, chorou, repousou, caiu, voou. São Miguel levantou nas asas, jogou para cima, cambalhota no céu, fez tudo, orou, brilhou o olho, a luz acendeu, estourou não sei o que e tal. Fim do retiro, cadê o temor de Deus? Cadê a mudança? Porque não tem temor. Como São Vicente Ferrer. Quando a gente vai ver a história, eu sou devoto de São Vicente Ferrer, quando a gente vai ver a devoção de São Vicente Ferrer, a vida de São Vicente Ferrer, na canonização dele, o biógrafo e a igreja constatou 860 milagres testificados, os milagres comprovados, fora os que ele não foram comprovados. E a igreja vivia um cisma de 40 anos, e pasmem, São Vicente Ferrer ainda teve um errinho, ele ainda apoiou um falso papa, depois ele reconheceu e voltou. Mas era um homem tão tomado por Deus. Ele era um homem que pregava contra os vícios. Ele pregava, se convertam, porque o juízo está próximo. E ele pregava em 1458. E já dizia, o juízo está próximo. Jesus está voltando. Ele já pregava nessa época. E São Vicente Ferrer foi um dos maiores missionários durante 30 anos. Pregou na Espanha, na França, na Holanda, na Itália, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda. Ele anunciou 1403, 13 de setembro, ele pregando para a multidão. Ele disse, o fim está próximo. Quando a moda
O fim estará próximo quando a moda, mulheres se vestirem como homem e homens se vestirem com roupa de mulher. Ele pregou isso no século 13. O fim estará próximo quando os homens se vestirem como mulher e as mulheres se vestirem como homem. Ele já pregava isso. Porque o santo, ele vê milhões de anos na frente. Ei, eu estou vendo a tua vida restaurada hoje. Lá na frente, se tu ouvir essa pregação. Lá na frente, se tu viver esse retiro. Eu estou vendo a tua vida sendo impactada pela glória de Deus. Se tu tomar a força do evangelho sobre a tua vida e tomar vergonha na cara e se converter. São Vicente Ferrer pregava. Via já tudo isso, olha, século III, nós estamos no século XXI, ele viu o que estava acontecendo hoje, porque o santo, ele anda 1000, 40 anos, 50 anos luz, ele anda lá na frente, os pecadores lá atrás, se arrastando, tudo morrendo, pedindo misericórdia. Os santos não, eles voam. Ele pregou, ele parou tempestade com água benta. Eu poderia dizer milhões de coisas aqui, milhares de coisas que São Vicente Ferrer tinha o dom de línguas, ressuscitou, ele foi o santo que mais ressuscitou, ele ressuscitou 38 mortos. Ele converteu 21 mil judeus. Você sabe o que é converter judeu? Você sabe o que é isso? Eu estava no avião, no céu de madrugada, abri os olhos, acordado, não durmo na viagem internacional. Quando eu olho, tá lá os meninozinhos, os rabinozinhos, os pequenininhos, os bichinhos lá, abriram a Torá, lá em cima do avião, todo mundo dormindo, eles lá, de frente pro vidro do avião lá, orando. Sabe por quê? Porque eles são fiéis. No dia que os judeus se converterem, porque está na Bíblia que os judeus vão se converter, eles vão dar aula de fé católica. Por isso Jesus fala, ele só vai voltar quando a grande massa dos judeus se converterem. O judeu é fiel, ele ora na hora que tem que orar, ele ora 5 vezes ao dia, ele reza o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohendo Adonai, 5 vezes ao dia. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o entendimento. Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ele reza 5 vezes o Shema Israel. Nós rezamos 3 Ave Maria e vai dormir. Nossa Senhora me salve. A devoção diz, se eu rezar 7 Ave Maria, em honra das 7 dores eu vou ser salvo. Aí só fica nisso a vida toda. Se eu rezar Santa Brígida, 1 ano eu estou salvo. Pois eu rezo 1 ano e passo o resto da vida para a gente ser vergonha, tu vai ser salvo. Quando essas revelações foram dadas, as pessoas tinham juízo. Hoje está todo mundo sem juízo, hoje está todo mundo sem temor. Essas profecias do santo eram para a época que a pessoa ouvia, rezava e estava convertida. Hoje a gente reza e não se converte. Não se reconcilia com Deus. E eu termino com 5 minutos. Converteu 25 mil judeus, 14 rabinos. Ele converteu 18 mil muçulmanos. No fim da vida de São Vicente Ferrer, contabilizando, foram mais de 200 mil conversão de judeus. Era um homem tomado de fogo. Ele pregava aqui e 46 quilômetros escutava a voz dele. Quem é esse homem falando? É a trombeta do céu. Hoje a gente vai falar com Deus. Senhor Jesus. E se você traduzir o que ela está falando sozinha para ela, é: cura meu marido, dá-me o dinheiro que está faltando, tenho que pagar a luz. Senhor, o pneu do meu carro furou. Senhor, perdi o carro novo. Botaram meu carro lá no Detran. Senhor, me dá dinheiro para pagar. A minha empregada me abandonou, me dá um empregado. É só essas orações do eu. Não é assim, Senhor, faz-me santo, como Heron falou aqui. Mateus 5,48, sede santo, porque o vosso Pai Celeste é santo. E eu não estou dizendo aqui para vocês, eu sou do Ceará, não estou dizendo para vocês, estou falando aqui para vocês serem abestalhados, não, como diz o Padre Moacir. Pessoas de Deus são pessoas profundamente alegres, equilibradas, para frente. Eu agora sou de Deus, eu não ligo para nada. Diz que tem uma história que o cara
encontrou com Deus, aí chegou o ladrão para roubar, me dê o seu relógio. Ele, tome, meu filho, tome o relógio. Me dê a sua carteira. Ele, tome, ele morre de alegre, glória a Deus. Ah, pô, você é doido, eu sou um ladrão, estou te roubando e tu tá entregando relógio, tudo rindo. Ele disse, meu filho, quando eu era desse mundo, eu já não tinha muito, ligava muito para isso, agora que eu não sou mais desse mundo, quando ele virou as costas, o cara correu. Aí o cara saiu com ele, não, meu irmão, pode levar, leve o meu relógio. Não, meu filho, um homem desse não é um mundo, não está no mundo não, só pode ser uma alma penada. Porque quando a gente é de Deus, Santa Teresa d'Ávila fala uma frase que eu amo, é assim, fixa o teu olhar na cruz e todo o resto não valerá mais nada. E aí a gente vê a vida de um santo desse. São Paulo pregava 14 horas por dia, você não está aguentando ficar 40 minutos sentado. São Paulo pregava 14 horas por dia. Diz que uma vez ele pregou tanto que o homem caiu lá de cima da casa, lá em Atos dos Apóstolos. São Curadaço ficava o dia inteiro, comia uma batatinha e confessava 18 horas seguido. E você reza o texto, estou cansado. Depois eu rezo o texto. É muita Ave Maria. Rezo o rosário, já rezei muito hoje, rezou nada. E aí eu termino dizendo, Padre Pio, 16 horas no confessionário. E a gente está aqui 3 dias, já está morrendo, já está doido para ir para casa. Vocês estão entendendo? Viu a pessoa da direita, da esquerda, você não está entendendo é nada. Então eu termino falando isso. A reconciliação começa assim. Vira para o irmão, é chapa quente. Eu não vim aqui pregar para passar a mão na cabeça de ninguém, nem na minha. Porque se eu estou pregando, o primeiro que está escutando sou eu, porque meu ouvido para minha orelha é bem pertinho, ó. A minha orelha é a mais próxima da minha boca. Então, o que eu estou pregando, nem sempre eu vou estar vivendo, mas eu vou estar lutando para fazer o que Deus quer que eu faça. E Deus não te trouxe aqui para a Ana chegar no fim do domingo assim, eu consegui uma graça. O que graça foi, Ana? Arranjei um emprego. Exemplo. Porque tem gente que está resumindo a graça ao emprego que conseguiu. Eu achei uma graça. Qual foi a graça? Fui curada. Beleza, a cura é muito boa. Seja curado em nome de Jesus. Mas se você não tomar essa sua saúde agora que Deus te deu e empregar toda para Deus, daqui a 40 anos tu adoece de novo. Porque tu vai envelhecer, tu vai morrer. Tu não vai ter saúde eternamente. E aí Deus muitas vezes nos dá muita saúde para ver se a gente usa a nossa saúde para Ele. E aí quando a gente não usa a saúde que Deus dá, Ele começa a tirar algumas coisinhas da gente para ver se a gente pensa que a gente não é Deus. A gente tem uma dor no pé, já vai no médico. Tem uma dor encravada, já fica ali sofrendo. Homem é fraco, meu Deus, o homem tem febre, já cai de cama. Eu sou um desses. Mulher não, fica com febre lavando. Mulher perde sangue todo mês e está lá em pé lavando. Porque diz a ciência que a mulher aguenta 7 vezes mais o sofrimento que o homem. E aí eu termino essa pregação fechando isso. O que você veio fazer aqui? Você veio fazer um retiro. Retiro é sai, retirar-se. Esquece de tudo. Encontra-se com Deus. Quando encontrar com Ele, você vai voltar como o leão. Então deixa eu fazer aqui, que eu até anotei, eu já fiz uma pregação sobre isso. Tem horas que temos que ser cordeiro e tem horas que temos que ser leão. Vocês estão sentadinhos aí ouvindo, vocês estão sendo cordeiro. Vocês vão ficar 3 dias, hoje, amanhã, vão ser cordeiros. Só escuta. Ovelhinhas, porque a ovelha é o bicho mais burro que existe na face da terra. Você sabe que quando Jesus te chamou de ovelha, não fique se sentindo demais não, viu? Porque a ovelha, se botar 100 metros longe, ela fica... Ela não encontra o rebanho, você sabia disso? A ovelha é o animal mais burro da cadeia animal. Se tirar a ovelha no meio do bando, botar ela mais de 100 metros, ela se perde, porque ela é cega, ela não consegue enxergar mais de 100 metros.
Então, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor e vocês são minhas ovelhas, ele vai dizer, eu sou a ovelha. A ovelha não está te chamando de burro. Se tu sai de perto dele, tu vai se perder. Quando a ovelha quebra as pernas, porque ela é muito sabidona, quer pular o aprisco, né, quer fugir, ele vai e quebra as pernas da ovelha para ela ficar perto das outras. Quando a ovelha é gorda, ele afasta a ovelha e deixa ela ficar bem magrinha, porque a gordona fica andando alto. E o rebanho lá na frente. Então ele tem que quebrar as pernas da ovelha. Então muitas vezes Deus faz isso. Aquele cajado que o bispo entra, que é assim dobrado, sabe o que era dali? Simboliza o bispo entrando? Quando a ovelha está fugindo, ele bota aqui no pescoço e puxa, ó, pastor. E olha que interessante, quando o pastor vai na frente, o cachorrinho vai atrás. Você vê que o cachorro fica atrás das ovelhas, latindo, para as ovelhas não dispersar. Eu quero ser o cachorrinho que fica atrás das ovelhas latindo e o pastor lá na frente. Vamos ficar de pé? Vira para a pessoa da direita e diz assim, a casa caiu para o teu lado. A gente reza? Reza um pouquinho? Quantos minutos? 5? Causa do tempo, é coisa rápida. 5 minutinhos de oração, vocês querem, gente? Um momento de oração? O povo está querendo rezar, estão virando São Vicente Ferro e Santa Terezinha aqui. Então feche os teus olhos e fala com o teu Senhor agora. Fala o teu propósito com Ele. Fala aquilo que arde no teu coração. Porque aqui é só um aperitivo do manjar que Deus está dando. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus ter sonhos maiores. Deixa Deus ter coisas maiores para você. Vamos cantar só essa música, vamos lá. Sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Abra as mãos como alguém que vai receber algo. E diga, sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo nesse retiro. É Deus quem te segura. Levanta os braços lá no céu e canta. Venhas me, entrega teus braços pro papai te puxar. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti.